Bom dia, alunos do primeiro ano. Então, hoje nós faremos a correção da semana 3. Farei também aquela retomada no que você viu na semana passada. Então, nós vamos começar, né, com aquele PowerPoint que foi utilizado na videoaula, que espero que você tenha assistido. Nós vamos ter aqui, então, as funções da linguagem novamente. Então, são questões mais específicas das funções que nós vamos tratar aqui. Então, você pode estar anotando como, não é, algo a mais aí dentro das funções da linguagem. Você pode usar um post-it, alguma coisa nesse sentido, para você ir acrescentando essas ideias. Então, nós vamos aí começar, né? Aqui fala sobre linguagem, nós já anotamos, não é? Aqui fala sobre a questão dos elementos da comunicação. Caso você não anotou, é uma ideia bem resumida, está bem interessante. Depois nós temos a função emotiva. Então, nós temos algumas características básicas que você pode estar colocando, que é a subjetividade, predomina a primeira pessoa. Então, por exemplo, se eu falo que eu gosto daquele poema, se eu falo que eu gosto de Carlos Drummond de Andrade, então eu vou estar utilizando a minha subjetividade, eu vou estar dando a minha opinião, independente das outras pessoas. Nós temos uma visão intimista, quer dizer, uma visão íntima, quer dizer, daquilo que eu penso. Preocupação com eu, quer dizer, com o que eu penso, né? E opiniões e relatos pessoais. Nós vamos ter depois aqui alguns exemplos e depois a função apelativa, que no caso nós encontramos em publicidades, livros de autoajuda, horóscopos. Se você não colocou aí os exemplos, você pode estar colocando. Quais são as características? Verbos no imperativo, orações optativas, quer dizer que expressam desejos e referência direta no receptor. Então, por exemplo, quando eu quero vender alguma coisa, eu utilizo uma palavra para convencer a outra pessoa. Então, aqui nós temos os exemplos, né? E nós já falamos, né, em outro momento sobre essa questão. Então, é uma função que, como eu falei para vocês, induz a um pensamento, a uma ação. Como eu falei, beba Coca-Cola. Então, quer dizer, estou fazendo a propaganda, mas estou influenciando que você beba a Coca-Cola. Nessa sequência, nós temos a função poética, né, com algumas características, que é o ritmo, a rima, palavras usadas em sentido conotativo ou figurado. E utiliza, né, figuras de linguagem, isso aqui é visto muito na literatura. Depois, né, nós temos aqui alguns gêneros textuais que utilizam aí da função poética, então poemas, narrativas poéticas, letras de músicas, né? Então nós temos um exemplo, né, de um poema, né, do concretismo. Então depois nós passamos para a função fática. A função fática, né, é bem prática. Olha algumas características que você pode colocar aí. Promove a interação entre as pessoas, o discurso, usada no início, meio e final de conversas, né? Essa parte que, se você não anotou na aula passada, você pode estar anotando. ênfase no contato, testa o canal de comunicação e avalia o entendimento. Dentro dessa sequência, nós temos a metalinguística, há um trecho importante que é este daqui, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código, como a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, ou quando um texto que comenta outro texto. Eu falei muito daquele poema do Fernando Pessoa, lembra? Falei que o poeta é um eterno fingidor, finge tanto, finge a própria morte. Então, quer dizer, é um poema falando do poeta. Então, essa é a função metalinguística. Então, aqui nós também temos um exemplo, né, da função metalinguística aqui na pintura, né, o autorretrato de Van Gogh, quer dizer, ele utiliza, né, uma forma, né, utiliza a arte, digamos assim, para fazer ele mesmo. E depois nós temos aqui um outro exemplo, né, o que é necessário para fazer uma boa propaganda, né, planejamento, criatividade, né, então quer dizer, está utilizando de uma propaganda para falar da propaganda. Então, essa é a função metalinguística. A função referencial, nós temos algumas características, né? Objetividade, então, que difere da subjetividade. Então, por exemplo, se eu falo que a população, em geral, aprecia os trabalhos de Carlos Drummond de Andrade, eu vou ter aí uma vertente mais do todo, quer dizer, né? Quer dizer, da sociedade, então vai ser uma opinião geral, então isso é objetividade, tá? Então isso está para a ideia de função referencial.
Então, nós temos a ênfase na informação, conhecimento, esclarecimento, a linguagem denotativa. Então, encontrada, por exemplo, as notícias, né? Então, nós utilizamos muito da terceira pessoa, né? Pensa-se, constata-se, né? Analisa-se. Então, é muito prático. Vocês já viram isso aqui no exercício que vocês fizeram na semana 2. Vamos partir para a correção das atividades? Então, nós temos aqui, né, o link para você acessar aquele arquivo que eu estava lendo com vocês. Temos aqui, então, as atividades da página 7 e 8. Então, depreende-se que a linguagem é vista como um meio de interação social entre os indivíduos de uma comunidade. Partindo desse pressuposto, explique a relação entre os interlocutores envolvidos em um diálogo. Então, vamos pensar, a linguagem é vista como um meio de interação social, sendo que existem várias formas de linguagem, tanto a linguagem verbal, quanto os sons, gestos, símbolos, regras e por aí vai. Sendo que a linguagem, sim, é o elemento que liga as pessoas de um grupo. Sem a linguagem, não há como haver um grupo de pessoas, né? Pois, para o estabelecimento de laços que formam uma comunidade, é necessário que haja comunicação entre essas pessoas. Todos nós, seres humanos, somos concebidos como eminentemente sociais, visto que sempre estabelecemos relação com o outro por meio de nossas interações. Então, o que quer dizer isso, né? Então, a relação entre interlocutores, quer dizer, aquele que fala e aquele que ouve, não é? É envolvida por interações, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, aqui vem explicando, ao realizarmos a comunicação, nosso real objetivo é que haja uma perfeita sintonia entre nós e a pessoa com a qual estamos falando, também denominada de receptor. Para que tal intenção se manifeste de forma plausível, faz necessária a presença de determinados elementos, os quais contribuem para que a interlocução seja materializada de forma plena. Então, vamos pensar de forma resumida. Para que tenha o diálogo, eu preciso de uma pessoa que fala, uma pessoa que ouve. Eu preciso que esse assunto, né, ele seja colocado de forma que as pessoas entendam, né? E nesse sentido, nessa ideia, né, nesse todo, nós vamos ter, então, a interação, né? Então, o diálogo ele acontece por meio disso, de um receptor, né? Da pessoa que fala, né? Desse jogo, né? Dessas ideias, né? Desse jogo de palavras que um fala, o outro recebe e assim vai. Mas aí vamos passar para a questão 2, né? Senão eu vou me alongando muito. Nós temos aí um poema do Fernando Pessoa, né? Que fala sobre o mar português. Então, nós temos, ó mar salgado, quando o teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Para que fosse nosso o mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. No caso, esse poema aqui é da parte do modernismo, né? Quando vocês estiverem no 3º ano, vocês vão estudar aí o modernismo, e é bem interessante, né? Porque fala dos portugueses, né? Quando eles saíram ao mar, né? Eles acabaram passando por diversas situações, e muitas pessoas aí sofreram, né? Para que isso acontecesse, e há uma frase, né? Que você já deve ter ouvido, que fala, né, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. No caso, né, eu quero saber aí as partes do texto, né, que caracterizam tais funções. Tais funções, ou vamos pensar tais elementos, né? Então, aqui nós temos o emissor. Quando que nós vamos tratar do emissor? Quando nós temos aí, nós, os portugueses. Então, indicado por meio de verbos e pronomes demarcados na primeira pessoa do plural. Então, é nessa forma aqui que nós vamos identificar o emissor, quer dizer, nesse trecho. Se você marcou aí na apostila, pode ser também, tá? No caso aqui, depois nós temos o receptor. Com quem que eu estou falando? Com o mar. E, no caso, qual mensagem que eu estou transmitindo? O próprio poema, né? Uma forma de descrever os acontecimentos. No caso, o código utiliza-se da língua portuguesa. Qual é o canal? A língua escrita. E o contexto? O mar português, que é, né, onde eles se situam aí. No caso, né, eu pedi para marcar no poema as partes que caracterizam tais funções, mas aqui nós podemos falar tais elementos, tá? Tais elementos.
Por quê? Porque se nós formos falar das funções aqui, nós vamos ter a função poética, né? Porque nós temos a formação de versos, então se você colocou, né, pode deixar, né? Mas vamos perceber também, né, dentro dessa vertente, que acaba tendo também a função emotiva ou expressiva, né? Porque fala das mães que estão chorando, né? Dos filhos que estão aí, que vão, né, rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Então aqui, né, se você achar pertinente, você pode colocar essas questões. Mas, na sequência, nós temos as frases abaixo, foi extraída de um anúncio que vende produtos para a pele. Hoje você é uma uva, mas cuidado, uva passa. Comente a superposição de funções gramaticais que recai sobre a palavra passa. Então, o termo em questão assume duas funções morfológicas. Então, a de adjetivo, né, ao se referir a um tipo de uva que seca ao sol em estufa, e a do verbo, né, denotando a ação de passar, ficar para trás. Então, né, hoje você é uma uva, olha aqui, então essa ideia de adjetivo, de qualidade, né? Mas cuidado, uva passa. No caso, o verbo aqui, do verbo passar, quer dizer que você aí pode estar ficando, né, aí mais velha, né? Então quer dizer, mais cuidado, uva passa, né? Quer dizer, a pele, né, ela pode acabar, né, se envelhecendo. No caso aí, a letra B explica os efeitos persuasivos provocados por essa superposição. Tal ocorrência reforça a ideia da necessidade de cuidar constantemente da pele. Haja vista que, com o passar do tempo, essa vai dando sinais de envelhecimento, tornando-se semelhante à uva passa. Já é uma ideia que nós comentamos na letra A. Chegamos então na letra C, então pede para discorrer sobre a função da linguagem que predomina na frase. Então nós temos a resposta. Como se trata de um anúncio publicitário, a finalidade discursiva nele presente é persuadir o consumidor a adquirir o produto. Tal aspecto evidencia a presença da função apelativa ou conativa da linguagem. Como vocês observaram lá em cima, né, faz parte da revista Cláudia, então por isso também que nós temos esse tipo de função. Então nós temos agora a semana 4, você vai fazer o resumo da matéria no caderno, resumo do vídeo, não é, do que eu passei aí, e também fazer as questões da página 9 e 10. Então aqui estão as questões, são questões práticas, qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, e vai fazendo as anotações no caderno também, daquilo que você tem dúvida. E assim finalizamos a nossa aula. Até a próxima semana. Abraço.